Vamos lá, pessoal, aprender um pouquinho aqui de ligações de placas solares em inversores híbridos. O que é que difere aí da ligação das placas em um sistema off-grid com inversor off-grid comum dos inversores híbridos? Primeira informação aí que você deve saber. Aqui a gente tem uma maior liberdade com os controladores quanto à tensão. Geralmente aí com uma tensão mais baixa até uma determinada tensão você vai conseguir trabalhar com os controladores de carga. Você vai ter um range de tensão mais baixo para você trabalhar, mais fácil ser atingida essa tensão mais baixa. Mesmo com poucas placas, você consegue trabalhar aí no sistema off-grid com inversor comum. Nos inversores híbridos, por ele ter uma tensão mínima de trabalho já mais elevada, não é qualquer quantidade de placas ou forma de associação que vai funcionar nos inversores híbridos. Por um exemplo, esse inversor aqui da PowerMR, ele tem uma tensão de trabalho aí de entrada, tensão DC de entrada dos painéis solares, painéis fotovoltaicos, entre 90 a 430 volts DC. Eu posso associar aí para funcionar bem esse inversor entre 90 a no máximo 430. Se passar um pouquinho do 430 vai queimar? Não, porque ele diz que ele tem uma tensão máxima aqui, VOC, de 450 volts. Então até 450 eu não danifico o meu aparelho, mas para funcionar bem entre 90 a 430. Qual o meu primeiro problema aí? Não posso trabalhar com a tensão baixa. Eu tenho que ter placas associadas que garantam no mínimo 90. E quando você ouvir no mínimo 90, você deve pensar em algumas peculiaridades. Vamos dizer que eu associei 5 placas de 150 watts, que me dá 22 volts cada placa, em série. Vou ter aí praticamente 110 volts de tensão por 8 amperes, que é a corrente aí dessas placas. Porque se eu associei em série, eu somei a tensão, 5 vezes 22 vai dar aí 110 e mantive os 8 amperes. E aí, como eu disse, 5 plaquinhas de 150 watts vai dar 750 watts aí. Porém, tem uma questão. Quando as placas estiverem bem ensolaradas, ela vai estar fornecendo aí os 110 volts. Mas qualquer sombreamento, essa tensão vai cair rapidamente. E aí a tendência é que o híbrido deixe de trabalhar com a solar e já trabalhe aí com a energia da concessionária. Ela já faça aí a utilização da energia da concessionária para cobrir esses momentos que vão ser muitos. Então, o dimensionamento de placa para o híbrido tem que prestar atenção bem nessa questão da tensão. O ideal é que você trabalhasse aí com uma tensão bem mais elevada, você conseguir fazer sting. Por um exemplo, se ele está me dando aqui que eu posso trabalhar até 430 volts, eu ia tentar trabalhar aí pelo menos até os 250. Quanto mais eu conseguisse, melhor, tivesse mais placas. Eu ia ter uma potência aí elevada e uma tensão alta. Por que isso? Porque quando eu tiver sombreamentos durante o dia, a queda de tensão não seria tão brusca que ia sair da faixa dos 90 volts mínimo para funcionamento. Ou seja, se eu tivesse uma tensão 250 e tivesse um sombreamento brusco, ela caísse aí para 100, ainda estaria dentro da margem aqui. Eu estaria trabalhando com uma folga para os sombreamentos. E se eu trabalhar, montar as minhas placas no limite aqui do funcionamento mínimo, qualquer sombreamento que despencar, ela já vai trabalhar aí com uma corrente da concessionária, vai puxar aí a tensão da concessionária, se tornando um sistema ineficiente. Nosso outro inversor híbrido aqui, veja que a faixa dele é de 120 a 450 volts, o MPPT dele funciona, e tem uma tensão máxima aí de 500 volts, ou seja, 500 para não queimar, mas para trabalhar bem a partir de 120 volts a 450. Aí vamos dizer que eu faço uma associação de placas em série aqui e coloque aí os 130 volts. Quando despencar um pouquinho ou tiver um sombreamento, ela vai baixar essa tensão bruscamente e aí eu vou sair logo do range de funcionamento do MPPT
fazendo com que ela também vá buscar a corrente, a tensão lá da concessionária para poder suprir aí a carga ou as cargas em determinados momentos. E aí eu vou ter que prezar por uma string que me dê uma tensão mais elevada, justamente por causa disso. Aí uma string que me dê aí, por exemplo, uns 200 e poucos volts, para poder, quando tiver sombreamento, não ficar caindo para baixo do range de tensão. E aí também uma coisa importante a observar, a corrente. Como eles vão estar trabalhando aí com tensões mais elevadas, a corrente de entrada não vai precisar ser muita. Aqui nesse inversor da SRNE, ele limita aqui a corrente de entrada em 16 amperes. Porque se você olhar, se você botar 160 volts de entrada com 10 amperes, já é 1.600 watts. Se você botar 400 volts aqui nesse inversor com 10 amperes, já é 4.000 watts de potência. Então não precisa muita corrente. Então você vai ter que fazer a associação limitada aí também aos 16 amperes. Mas com alta tensão é bem fácil conseguir isso. Pelo contrário, você vai ser mais fácil elevar a tensão do que a corrente. Só se você fizer várias associações aí em série, 4, 5 placas grandes em série, que garantam um string, por exemplo, 200, 300 volts vezes 10 amperes ou 9 amperes, e depois paralelar com outra string em várias placas em série para elevar a tensão e mantém aí uma corrente dentro do range aí, trabalhando aí a 16 amperes, ou seja, tem que ser um string com 8, outra com 8 para chegar no máximo de 16. Essa é uma particularidade que você que vai trabalhar com inversores híbridos tem que saber. Aqui você trabalha com tensões aí baixas, 40 volts, 30 e pouco, para alimentar bancos de 12, de 28, pode até 100 aí alguns controladores quando vão trabalhar 48 volts, mas nos híbridos preste bem atenção nessa característica que é uma tensão mais elevada, mínima. Muitos até me mandaram mensagem: Tarcísio, meu híbrido não funcionou, eu coloquei 4 placas de 400 watts, série paralelo, mas veja, a placa era 40 volts, 40, mais 40, 80 volts, 80 volts, 8 amperes. Aí botou em paralelo com mais 40, mais 80 volts, 8 amperes, conseguiu. Aí tem uma string de 80 volts, 16 amperes, não ativa o MPPT, não vai funcionar a parte solar, vai funcionar a parte que pega da concessionária, mas o solar dificilmente vai ativar porque não atingiu a tensão mínima de acionamento, 90. Teria que, no caso, usar as 4 placas em série para chegar nos 160 volts e aí ter o funcionamento nesse inversor híbrido normalmente. É isso aí, essa dica que eu queria passar para vocês aqui sobre placas solares, ligação de placas solares nos inversores híbridos.